história de vocês enquanto as crianças estão saindo? Eu estava ouvindo esses dias uma... Me ajeitar aqui. Estava ouvindo uma pastora pregando e ela estava contando sobre o filho dela quando era pequeno. Tipo assim, 2 aninhos, 3 aninhos de idade. E aí chegou o dia do Natal, né? E aí eles receberam aquele tanto de presente. Aí tá lá, abrindo os presentes, aquele tanto de presente na frente deles. E aí ela, como boa cristã, foi explicar para ele que Natal não era sobre presentes, era o aniversário de Jesus, era sobre o nascimento de Jesus, um presente que nós ganhamos, né? Aí ela falou, olha, hoje é o dia que nós estamos comemorando Natal. E o que é o Natal? Aí o filho mais velho, é o aniversário de Jesus. Aí o mais novo olhou, que tanto de presente. Eu sou Jesus? Não, aí disse que ela passou o resto do dia tentando explicar para ele. Nós somos seguidores de Jesus, amém? E o objetivo é que o caráter de Cristo seja formado na nossa vida, amém? Amém. E falando sobre o caráter de Cristo, sobre o propósito, o que nós aprendemos com Jesus, tem uma frase do John Maxwell que eu gosto muito, ela fala assim, existem 2 dias importantes na vida de um homem e de uma mulher. O primeiro é o dia que ele nasceu, e o segundo é o dia que ele descobre por que nasceu. Os 2 dias mais importantes, o dia que você nasce e o dia que você descobre por que você nasceu. Eu vou já facilitar, se você não descobriu, eu quero falar que você nasceu para a glória de Deus. Amém. Você nasceu para ser a imagem e semelhança do seu Criador. E você nasceu para estar com Ele, ter comunhão com Ele. E por que quando você encontrou Jesus, o dia que você foi salvo, o dia que você entregou o seu coração a Ele, por que Deus não levou você para o céu e para morar com Ele? Porque Ele tem um propósito para você nessa terra. É esparramar o reino, a vontade dEle, os planos dEle por onde você for. E trabalhar e ajudar na reconstrução dessa terra para a glória dEle, na restauração dessa sociedade para a glória dEle, amém? Então, independentemente se você vai, da profissão que você vai ter, da pessoa com que você vai se casar, da cidade onde você vai morar, independentemente disso, o seu propósito é primeiro ter comunhão com o seu Criador, viver para a glória dele e trabalhar junto com ele nesse grande plano de restauração da terra, amém? Tá aí o seu propósito, acabou o drama, já pode ir embora para casa feliz da vida, ajudei nela aqui. Amém. Eu quero falar sobre propósito, sobre isso tudo, mas eu quero falar sobre o grande propósito da igreja. E eu quero contar uma história para vocês. Gente, de verdade, deixa eu abrir meu coração. Só no domingo nós temos 10 cultos na nossa igreja, só dia de domingo. E nós somos 6 unidades, estamos abrindo a 7ª unidade do Núcleo da Fé. E eu prego em todas elas. Então chega um momento da nossa vida que a gente fica um pouco surtado. Eu não lembro o que eu falei aqui para vocês, eu não lembro o que eu falei no Bandeirante. Então, se eu contei essa história com vocês aqui, vocês vão me perdoar e vão estender graça, vão ouvir de novo e falar, finge surpresa, né? Eu não lembro, eu tentei esmarcar minha cabeça, mas é porque eu acho que essa história ela vale a pena. Isso aconteceu em 1982, um cara chamado Larry Walters, aconteceu nos Estados Unidos. E o que acontece? O Larry, ele tinha um sonho de ser piloto, ele tinha um sonho de voar. E aí, eu sei que eu contei no Bandeirante, se você ouvir no Bandeirante, ele tinha um sonho de voar. E o que acontece é que quando ele foi entrar no exército e tudo, ele falou assim, não, eu vou ser da aeronáutica e eu vou pilotar, e eu quero, era o sonho da vida dele. Ele tinha um problema de vista que ele não podia, o incapacitou, ele foi reprovado nesse exame e o pessoal falou, olha, você nunca vai pilotar porque o piloto ele precisa ter uma visão perfeita e você não tem, então você infelizmente não tem o que é necessário para ser um piloto. E ele ficou frustrado e ele foi seguir outra profissão, ele acabou virando motorista e enfim, ele trabalhava ali, mas o sonho de voar estava dentro dele. E aí um dia, ele foi numa loja, ele viu aqueles balões de gás hélio e ele teve uma ideia, altas aventuras, né? Ele teve uma ideia e falou assim, e se eu construir um equipamento com gás hélio e amarrar muitos balões numa cadeira e voar? E ele fez todos os cálculos lá e ele saiu comprando os equipamentos e ele colocou o plano dele em prática. Ele juntou, gente, um monte de equipamento. Ele pegou uma cadeira de jardim, eu trouxe a foto para mostrar para vocês. Coloca aí para nós, Samuel, a foto da cadeira. Olha lá, essa cadeira real, tá? Que aconteceu em 1982. E essa aqui é ele sentado na cadeira. Ele amarrou uns galões d'água para poder balancear o peso. Ele encheu os galões de gás, ele amarrou a cadeira no jipe dele. E ele fez todo o sistema, amarrou os balões de gás hélio até tirar a cadeira do chão. E ele foi controlando aquilo, ele pegou 2 sanduíches, uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, um rádio
rádio e uma espingardinha, para a hora que ele quisesse baixar e atirar nos balões e ir abaixando ali e pousar. E aí, beleza, só qual que foi o problema dele? Ele tinha uma equipe dele, a namorada dele estava apoiando. Qual que foi o problema? A corda que estava segurando ele, arrebentou antes da hora. E ele, que estava pretendendo voar numa altura de 30, 40 metros, subiu a quase 5 quilômetros de altitude. 16 mil pés. Quando o avião, não sei quem já pegou voo e fala assim, atenção tripulação, 10 mil pés. Já ouviram quando eu falo assim? Quando chega a 10 mil pés, ele subiu a 16 mil pés. 2 aviões avistaram ele. E aí ele pegou, meu Deus, as coisas saíram do planejado. Ele estava ajustando ainda o negócio. E aí ele começou a voar. E aí ele pegou a espingardinha e começou a atirar para ele poder descer. Só que a espingarda escapuliu da mão dele. Meu Deus, eu fico imaginando a cena. E aí ele conseguiu comunicar com o rádio. Ele bateu o vento, ele saiu, ele estava planejando voar numa região mais desértica, ali perto de Los Angeles. Ele entrou no espaço aéreo, ele falou com a torre. Aí o pessoal falou, você está precisando de alguma coisa, de um milagre, né? Ele falou, eu estou bem. E aí, dali a pouco, ele conseguiu estourar alguns balões. E aí, o negócio foi descendo. Ele não conseguiu fazer uma aterrissagem tranquila. Ele ficou preso nos cabos elétricos da cidade e provocou um blackout num bairro da cidade. Não morreu eletrocutado, graças a Deus. Mas quando ele realmente desceu, a polícia estava esperando, né, com uma recepção calorosa, e levou ele para a cadeia. Ele teve que pagar uma fiança, teve que pagar uma multa lá e foi preso. E ele pegou, depois ele acabou ganhando uma fama repentina e ele falou, olha, eu nunca mais vou fazer isso, mas eu tinha o sonho de voar. E essa frase, a história pode ser maluca, mas essa frase me pegou. Ele falou assim, um homem não pode ter todo esse potencial dentro de si e simplesmente não fazer nada. Eu tinha que voar. Não vou mais repetir isso. Eu aprendi minha lição, mas eu simplesmente não podia ter todo esse potencial, eu não podia ter todo esse sonho e simplesmente não fazer nada com isso. E a verdade é que o Larry levou esse sonho de voar, mas nós temos o reino dentro de nós. Nós temos a maior força do universo, nós temos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Esse Espírito, ele vive dentro de mim. Nós fomos resgatados do inferno, da maldição, de uma vida desgraçada. Nós fomos perdoados, fomos feitos novas criaturas. Deus nos deu uma nova vida, Deus nos deu esperança, Deus nos deu possibilidades. Deus nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Eu não posso ter todo esse potencial dentro de mim e simplesmente não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. O Larry foi às últimas consequências pelo sonho de voar. Onde a nossa fé tem nos levado, onde o reino de Cristo tem nos levado, onde o nosso coração devoto ao Senhor tem nos levado. É sobre isso que eu quero falar hoje. O tema, para quem gosta de anotar, é como crerão se não ouvirem. Como as pessoas vão saber de todo esse potencial se a gente não fizer nada? Nós precisamos fazer alguma coisa. Cutuca quem está assado e fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso. Eu sou professora, tá, gente? Então eu gosto de participação da turma. Então você vai cutucar a pessoa. Vamos ler Romanos 10, versículo 14. Fala assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo está fazendo aqui ele está questionando, fala assim, olha, como que as pessoas vão invocar a Deus que pode todas as coisas? Como as pessoas vão viver esse reino que é transformador? Como as pessoas vão viver uma nova vida se elas não ouviram? Se elas não puderam crer, como que elas vão crer se elas não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés, ou seja, como são benditos, como são abençoados, como são incríveis essas pessoas que vão lá e falam. Porque uma vez que você falou, a mensagem chega, a esperança chega, a pessoa passa a crer, ela passa a ter fé, ela passa a ser salva, ela passa a invocar o nome do Senhor. O reino de Deus alcançou mais uma família, o reino de Deus alcançou mais uma pessoa, o reino de Deus alcançou mais uma cidade, o reino de Deus alcançou mais uma nação, amém? E foi assim com esse trabalho de formiguinha, cada um entendendo o potencial que tinha dentro de si, que a mensagem chegou até nós no dia de hoje. Então nós vamos, com base nessa palavra, responder essas 3 perguntas.
a analisar esses três requisitos que o apóstolo Paulo coloca aqui. Como crerão se não ouvirem? Isso aqui fala sobre a nossa responsabilidade em falar. Fala comigo, a nossa responsabilidade em falar. É privilégio e responsabilidade. Amém? Tem muitas coisas que são liberdades, mas toda liberdade ela vem com uma responsabilidade. É assim ou não é? Né? Talvez você se lembre do dia que a sua mãe te deu a chave da porta da sua casa. Fala, caraca, eu tenho a chave de casa, mas com a chave de casa vem a responsabilidade. Tu não pode perder essa chave, você tem que chegar a casa no horário, você tem que ficar ligado, não é assim? O dia que você recebeu uma carteira de motorista, junto com a carteira de motorista vem responsabilidade, não é assim? Toda liberdade vem com responsabilidade. Você foi liberto pelo Senhor, você ganhou a chave do reino dos céus, mas com isso vem uma responsabilidade. Nós precisamos falar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão aí, por aí nesse mundo, só esperando alguém que fale para elas a respeito da salvação, da esperança que existe uma nova vida. Tem uma história que eu amo muito, o personagem da história já falecido, morreu em 2011, o David Wilkerson. Foi um grande homem de Deus, um grande pastor. E o que acontece é que em 59, o David Wilkerson, ele tinha uma igreja que ficava na Pensilvânia, e era uma cidade nos Estados Unidos pacata e tranquilinha, e uma congregação, e ele ia todo domingo, pregava ali para a igreja dele. E um dia ele estava na casa dele, e o que aconteceu? Ele estava assistindo, ele abriu uma matéria do jornal, e ele viu um julgamento de 7 adolescentes de uma gangue de Nova York, que estavam indo para julgamento porque mataram um outro adolescente na porrada. Que a gente está falando na década de 50 em Nova York, estava tomada de violência, década de 50 e 60. Tinha muita violência, tinha muita gangue, tinha muito caos. E é igual gangue mesmo, né, gente? Que é igual às vezes aqui. Os caras marcavam, disputavam o território, marcavam briga num lugar e eles batiam uns nos outros até a morte. Muitos adolescentes morreram, muitos foram presos nesse período por conta desse movimento de gangue. E o David Wilkerson estava na cidade dele pacata, na vida dele pacata, abriu o jornal, viu sobre esse julgamento. E de repente o coração dele ficou inflamado. A gente abre o jornal, a gente abre o Instagram, a gente vê as coisas e fala, meu Deus. E aí ele disse que ele foi, pegou o carro, ele orava numa montanha perto da casa dele. E disse que ele entrou em jejum e oração, orando, Deus, tem misericórdia desses jovens, Deus tem misericórdia desses jovens. E o negócio foi tomando uma proporção dentro do coração dele, E ele pegou, conversou com a esposa dele, tomou uma decisão, entregou a igreja dele na Pensilvânia, bonitinha, abençoada, os irmãos lá. Entregou para outro pastor, falou, cuida do meu rebanho. Você vai para onde? Vou para Nova York. Fazer o quê? Pregar para os adolescentes no meio da rua. Pregar para os meninos da gangue. Eu não consigo ver isso e não fazer nada. Eu tenho todo esse potencial dentro de mim. Eu não posso simplesmente não fazer nada. E aí ele foi para... E aí chegou lá, o que ele fez? Foi para o meio da rua. Abre, gente, uma graninha. Abre uma Bíblia no meio da rua. Jovens, escutem aqui, deixa eu falar, existe salvação, existe um Deus que pode mudar a sua vida, existe um Deus que te ama. E aí um dia, nessa pregação da rua, tinha um cara chamado Nick Cruz. O Nick Cruz era um menino terrível. Ele foi enviado pelos pais de Porto Rico para os Estados Unidos. Ele foi expulso de casa porque ninguém dava conta dele. Ele tinha 16 anos de idade. A própria mãe do Nick Cruz chamava ele de o filho do diabo. De tão terrível que esse menino era. Ele tinha uma revolta dentro de si. A mãe dele mandou ele para morar com o tio. Ele acabou fugindo da casa. Ele foi para a rua, vivia nas gangues. E o pessoal falou assim, ele era assim, aquele menino sanguinário. Ele era bom de briga. Rapidinho ele se tornou líder da gangue. E era um menino que ele já tinha matado pessoas, já tinha batido pessoas. Ele era o líder da gangue. E ele viu um dia o David Wilkerson pregando na rua. Ele falou assim, que poder de Deus, o que é? Aqui é o poder da gangue, é o poder do gueto. Não escuta esse cara não, virou pra gangue dele e falou assim, galera, vamos embora. Vamos pro galpão lá, a gente vai fumar maconha, a gente vai fazer uma festa, vamos se divertir, larga esse pregador pra lá. Entraram todos pra dentro de um galpão, mas mal sabia ele que o David Wilkerson já estava orando por ele há semanas. Dia e noite, falando, Deus, salva o Nick. Porque ele sabia que ele era o líder da gangue. Salva o Nick, Deus não permita que ele seja morto, eu preciso pregar o evangelho para ele. Diz que quando eles saíram lá, estava lá com mulher, com bebida, e fumando droga, e aquela coisa toda. Diz que deu 15 minutos entre o David Wilkerson, uma galinha, dentro do galpão. Nick, eu vim falar com você. O Nick sacou o revólver e falou assim, você não dá nenhum passo, senão eu vou estourar a sua cabeça. E ele continuou andando. Tem coisa
coisas que só por Deus, viu, né? Ele continuou andando, ele falou assim: Nick, eu vim falar, eu quero ser seu amigo, eu quero falar sobre Deus, Jesus te ama. Disse que o Nick ficou tanta raiva, disse que pegou ele pelo colarinho, cuspiu na cara dele, deu um soco na cara dele, jogou ele na parede, só não bateu mais porque os próprios caras da gangue falam assim: cara, não faz isso, ele é um reverendo, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí ele falou assim: então vambora. E ele pegou e ia sair. Quando ele ia sair, Deus de Wilkerson, cheio de ousadia, falou assim: Nick, para aí, antes de você sair, eu preciso te falar uma coisa. E se aproximou dele novamente, e falou assim: deixa eu orar com você. Na hora que ele chegou perto, ele colocou a mão nele e começou: Deus, disse que ele tremia, eu estou morrendo de medo, mas eu preciso que o Senhor se manifeste aqui agora, porque não existe magia, homem, polícia ou qualquer coisa humana que possa transformar a vida do Nick, mas eu sei que o Senhor o ama e eu sei que o Senhor pode dar uma vida nova para ele. Diz que na hora, isso tem um vídeo na internet do próprio Nick contando essa história, e ele conta e ele chora, é a coisa mais linda de ver. Ele disse que na hora ele começou a se tremer, ele conseguiu sentir ali, e ele ficou, não sabia o que sentir, ele não sabia o que pensar, ele estava sentindo aquela onda vindo da presença de Deus vindo sobre a vida dele, e aquele cara falando de amor. Ele disse que teve vontade de chorar, ele só não chorou porque ele disse que aos 8 anos de idade ele tinha feito uma promessa que ele nunca mais ia derramar uma lágrima. É um menino machucado pela figura. E aí ele pegou e falou assim, ficou naquele desespero, ele sentindo aquela presença de Deus, aquela vontade de se render, mas ele lutando, e ele falou assim: vamos embora. Quando ele virou para falar para os amigos dele: vamos embora, ele olhou, os amigos dele estavam todos ajoelhados no chão chorando. Um dos amigos dele sofreu um acidente, foi parar numa cadeira de roda, chamava William. Ele falou que o cara era morto por dentro. Diz que esse tal desse William era puro ódio e amargura. Quando ele olhou, o William estava ajoelhado no chão, estava jogado no chão, falando: Jesus. Diz que ele gritava Jesus, gritou umas 25 vezes: Jesus, Jesus. E os amigos estavam chorando, entregando suas vidas a Cristo, porque a presença de Deus estava manifestando naquele galpão. O Nick ficou totalmente desconcertado, sem entender. Naquela semana eles iam fazer um culto evangelístico lá, uma cruzada evangelística. O Nick foi lá, entregou a sua vida a Jesus. No dia seguinte, ele e os parceiros de gangue foram na polícia, entregaram as armas dele. Ele comprou a maior Bíblia que ele conseguiu achar para andar com ela debaixo do braço, porque ele queria que todo mundo soubesse que o antigo líder da gangue agora tinha se tornado cristão. Pode colocar a foto aí, pode aplaudir Jesus, que é. Esse aqui é o Nick, e aqui essa foto foi publicada no jornal, porque, gente, as gangues eram um problema, assim, social naquele tempo. E o jornal publicou, falou assim: o cara que era da gangue, aí entregando o bastão dele, o taco que ele batia nas pessoas e recebendo uma Bíblia. Pode passar a próxima. Aqui é ele um pouco mais velho, o Nick Cruz, pregando. Gente, eles fizeram um movimento absurdo para evangelização de missões urbanas, trabalho com ex-viciado, com pessoas viciadas, ex-prostitutas, ex-pessoas que viviam, enfim, na violência. Pode passar a próxima foto. Essa aqui é o David Wilkerson e o Nick, agora idosos, que acho que foi inclusive a última pregação do David Wilkerson antes dele falecer em 2011. Acho que foi nesse dia aqui. E eles continuaram lado a lado, tiveram um ministério incrível, trabalharam muito, fizeram muita diferença nessa geração. Mas David Wilkerson, ele respondeu essa pergunta: como crerão se não ouvirem? Ele olhou aquela foto no jornal daqueles 7 adolescentes indo para julgamento, 7 adolescentes violentos. Ele falou assim: como esses meninos vão crer se eles não ouvirem? Eu estou em outro estado, eu vou entregar a minha igreja, minhas ovelhas aqui, as 99, e vou atrás daqueles meninos que estão perdidos. Sabe, às vezes tem pessoas que são tão chatas, tem pessoas que são tão difíceis, tem pessoas que são tão toscas, mas como essas pessoas vão crer se elas não ouvirem? Como que aquele nosso parente difícil, problemático, como que ele vai crer e ser transformado se ele não ouvir? Nós somos portadores das boas novas, amém? Segundo princípio que nós aprendemos nessa palavra é: como ouvirão se não há quem pregue? Eles precisam ouvir, mas como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Isso aqui fala sobre a nossa responsabilidade de nos aproximar. Nós temos a responsabilidade de falar, mas temos a responsabilidade de nos aproximar. O David Wilkerson pregava em praças, pregava na rua, entrava no galpão, ia atrás dos meninos. Mas agora a gente está falando de um nível diferente, de um vínculo diferente. Às vezes vão ter pessoas que nunca vão entrar numa igreja. Às vezes vão ter pessoas que vão ver um programa de televisão gospel e vão passar rapidinho de canal, porque tem aversão a isso. Vão ter pessoas que elas nunca vão ouvir uma
massa, né? Uma mistura de menino, de jovem, de bêbado na rua, é aquela maravilha, né? Eles participam, maravilha. Tem gente que nunca vai parar numa praça dessa para ouvir, mas essas pessoas vão se relacionar com a gente, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa escola. E às vezes nós vamos ganhar as pessoas primeiro pra gente, para depois ganhar para Jesus. Da mesma forma que nós precisamos falar das pessoas para Jesus. Amém? Nós precisamos orar pelas pessoas, entregar elas para Jesus. É a nossa responsabilidade de nos aproximar. A palavra nos conta lá em Atos a história de Felipe e do eunuco etíope que estava na viagem. Ele estava lendo o livro de Isaías, lá em Atos conta isso. E ele estava assim, e Felipe, enfim, tem todo um rolê de milagre ali, mas eu não vou entrar nisso hoje. E ele se aproxima e ele vê que aquele eunuco está lendo a Bíblia e ele fala assim, você está entendendo o que você lê? E ele, não tem ninguém para me explicar. Ele, deixa eu te explicar. Isso fala sobre uma aproximação, de você às vezes se aproximar com a pessoa com o intuito de levá-la a crer, com o intuito de ajudá-la a vencer algumas barreiras que ela tem. Muitas vezes nós vamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Nós vamos ser a carta de Cristo que essas pessoas vão ler. Nós precisamos estar prontos, em prontidão. Há uns anos atrás, eu estava dando aula e eu estava saindo de casa cedinho, né? Dava aula no período da manhã. Eu dirigindo, quando eu estava no caminho, o Espírito Santo falou no meu coração, ore pelos seus alunos. E eu comecei, Deus, em nome de Jesus, já comecei a orar, não sabia nem exatamente pelo que orar, mas eu comecei a orar pelos meus alunos, orar para Cheza e a pessoa, tal, não sei o quê. E fui da minha aula, dei a minha aula normal. No final da aula, uma aluna se aproximou, eu estava ali terminando de fazer chamada e tudo mais, se aproximou e falou assim, professora, eu perdi algumas aulas, eu estou um pouco atrasada na matéria, a senhora tem uma lista de exercícios, alguma coisa para mim fazer um reforço, para eu poder acompanhar a turma? Ela veio fazendo um pedido normal, ela queria um material de estudo para poder dar um reforço ali para ela. Eu falei, tenho, deixa eu te mostrar, senta aqui que eu vou te atender. O pessoal foi saindo da sala, eu peguei e fui mostrar, dei algumas listas de exercícios, dei algumas dicas para ela, parei e dei atenção para ela. Aí ela, pois é, eu faltei algumas aulas, eu passei um momento difícil. Opa! De manhã cedo, antes de eu chegar na faculdade, o Espírito de Deus já tinha me falado, ore pelos seus alunos. Aí eu lembrei disso aqui. Como eles ouvirão se não tem quem pregue? Sobre a aproximação. Eu não podia simplesmente deixar aquela moça conversar comigo. Ela falar, não estava muito legal. E eu falar, beleza, boa semana. Não podia simplesmente falar, opa, peraí. O que aconteceu? É a aproximação. A Laís falou aqui, olha, a gente não promete muita coisa aqui não. Nós não somos perfeitos, nem melhores do que ninguém, mas uma coisa a gente promete. Nós vamos amar as pessoas. Amém. Eu sabia que tinha alguma coisa escondida ali naquele coração daquela menina, daquela mulher. Eu simplesmente não podia falar, beleza, o problema é seu. O que aconteceu? Aí foi indo, começou a contar. Aí ela falou, eu estou passando por um período muito difícil, depressiva. Eu perdi meu filho num acidente. Meu filho morreu tem poucos meses. E de lá para cá minha vida acabou. Eu tentei suicídio 3 vezes. Eu estou passando... E ela veio me contar. Foi um acidente trágico. E aí ela veio me contar isso. E eu falei assim, pois deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um plano na sua vida. Hoje, antes de vir para cá, eu orei por você, sem conhecer você e a sua história. Porque Deus se importa com você. Ele me falou que alguém precisava de uma palavra e essa pessoa é você. Comecei a ministrar, aquela menina começou a chorar ali na sala de aula. Nós demos as mãos. Ela entregou a vida a Jesus. Já indiquei ela para uma igreja próxima da casa dela. Eu falei, hoje não. No meu turno não vai morrer ninguém. No meu turno eu não vou deixar o diabo levar ninguém. Por quê? Porque como saberão se não há quem pregue? Nós precisamos nos aproximar porque as pessoas estão sedentas. Amém? Eu contei outro dia, a gente tem uma loja, não sei se eu já contei essa história aqui, foi o cara fornecedor de lacinho. Vendeu lacinho para colocar na cabeça dos cachorros. Chegou lá, não sei o que, aí eu falei, fulano, não vou precisar, hoje eu não estou precisando comprar nada não. Ele, não, tudo bem, eu precisava só sair de casa hoje, não estava muito legal. O cara veio na minha loja. Eu vou deixar ele sair, gente, com essa informação? Não vou. Falei, o que aconteceu? Estou passando assim umas crises, uma ansiedade, não sei o quê. O pessoal da minha loja já todo treinado, é clube do Pet Church, entendeu? Aí eu falei assim, aí no balcão, gente, do jeito que eu tava, eu falei, fulano,
Eu acredito em Deus. E eu acredito que Deus pode trazer paz no seu coração. Eu acredito que você não entrou na minha loja à toa. Só que é uma oração que era de ter a mão ali no balcão da loja mesmo, gente. Se entrar alguém, você vendedor, já leva eles para o outro lado. E eu orei com ele. Quando eu terminei a oração, o Senhor já estava chorando. E volta e meia ele aparecia lá na loja. Oi, tudo bom? Já vinha sem produto na mão, eu já sabia. Ele não queria vender. Ele queria a paz, que excede o entendimento. E ele descobriu que aquela loja era fonte de paz. Já orava com ele, já me disse, entende? Às vezes nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos permitir que as pessoas se aproximem. Porque como elas ouvirão se não há quem pregue? Faz assim que eu só não falei isso aqui, Jesus. Amém. Terceiro e último. Mentira. Deixa eu 2.1 antes de eu chegar no 3. Mas isso aqui é importante, falando sobre aproximar. Nós vamos nos aproximar das pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa importante sobre isso. Em Mateus 28, Jesus falou assim, quando ele estava subindo ao céu, depois que morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra, apareceu para meio mundo de gente, fez um monte de coisa maravilhosa. E ele estava ascendendo ao céu, e ele pegou e falou assim, fez a grande comissão, falou para os discípulos, ide por todo mundo, preguem o evangelho. E ele fala para batizar em nome do Pai e tal. E ele falou, e eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Só que antes, um pouquinho antes desse momento da ascensão e do ide, Jesus teve um momento com os discípulos. Essa passagem vai estar em Lucas, no capítulo 24. Tem a história que ele caminha com os discípulos no caminho de Emaús e fala com eles. Aí depois, quando eles vão partir o pão, Jesus some e aparece no outro canto. Vocês lembram dessa história? E ele aparece para os discípulos lá, todo mundo fica uou! E ele fala, sou eu, gente. Aí ele fala assim, venham até mim, toquem nas minhas feridas. Sou eu. Estou aqui. E aí ele falou assim, vocês não lembram que eu falei com vocês? Vocês precisam saber disso para que vocês sejam minhas testemunhas. E vocês vão ser cheios do Espírito. Aguardem até vocês serem cheios de poder. Vocês lembram dessa história? Isso acontece. Aí logo depois disso, vem um momento ali que Jesus ascende aos céus. Estou contando isso por quê? Porque antes de falar ide, Jesus falou vinde. Antes de falar pregue, Jesus falou, toca aqui na minha ferida. A aproximação não é apenas para a gente, com as pessoas que precisam, mas é da gente com o Senhor em primeiro lugar. Você vai ser uma bênção na vida das pessoas. Fala amém. Amém. Você vai ser ponte de luz onde você for falar amém. Amém. Você vai testemunhar e Deus vai operar milagres através da sua vida. Fala amém. Amém. Mas antes disso, Jesus fala, venha, toca aqui em mim. Experimenta o tanto que eu sou real. Entra no seu quarto. Fecha a porta, dobre os seus joelhos e eu vou encher a sua vida de poder. Você vai experimentar a transformação de dentro para fora. Você vai experimentar a transformação na sua mente. Você vai experimentar a transformação no seu coração. Você vai experimentar a transformação dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Você vai ter a certeza de que Deus é real, de que Deus é poderoso. E quando você tiver essa certeza disso, você vai ter a coragem do David Wilkerson de entrar no lugar, o cara apontando o relógio, ó, o revólver para sua cara. O relógio é ameaçando com o tempo, né? O perigo nos dias de hoje. O revólver na sua cara e você não vai ter medo. Sabe por quê? Porque eu provei e vi. E eu sei que o meu Deus é real. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele faz milagres. Eu sei que Ele se manifesta. Eu sei que Ele vê. Eu sei que Ele pode. Fala comigo, aproximação. Fala comigo, antes do ide. Vinde. E essa palavra é para você. Essa semana nós estamos na nossa última semana da campanha. Amém? Nós vamos dar o gás final, gente, a reta final. Nós somos corredora, a Laís é corredora aqui. E a gente sabe, quando você chega no final da prova, pode ser uma maratona, pode ser 42 quilômetros. Tu chega na linha de chegada, você pode estar morto o que for. Você tem um gásinho para na última dar um sprint ali final. Às vezes a gente chega passando mal, vomitando, às vezes. Mas você tem uma força lá que você nem sabe que tinha. Então a gente está no sprint final, é a última semana. Essa semana é a gente dá um gás, orar mais, falar mais com as pessoas, caçar a gente na rua, quem está precisando, quem Jesus me mostra, me mostra. Essa semana nós vamos convidar as pessoas, domingo que vem as pessoas vão estar aqui nesse lugar. Não vai nem caber nessa igreja, amém? Não vai ter problema de falta de espaço semana que vem, em nome de Jesus, amém? Então vamos convidar essas pessoas e nós vamos falar para elas, uma oração muda tudo. Assim como mudou a vida do Nick Cruz, vai mudar a sua vida também. Amém? Agora sim, terceiro e último. É que eu queria ouvir 2 vezes.
Como pregarão se não forem enviados? Isso é um chamado para a nossa responsabilidade de agir. Todos vocês estão sendo enviados nesse tempo. Como que a gente envia? Na campanha. Está sendo um mega envio coletivo. Todo dia. Como é que a gente termina o culto, gente? Como é que a gente fala? A igreja não é o nosso ponto de chegada, a igreja é o nosso ponto de partida. O que é isso? Envio. Todo dia quando você sai para aquela porta, você não está só saindo do seu compromisso semanal. Você está saindo da sua missão. É o seu envio. É a hora que Deus está te mandando. É a hora que Deus fala assim, você veio, você recebeu, você foi cheio, a gente adora, a gente derrama lágrimas, e a gente chega, passa por aquela porta, e a gente vai cumprir a nossa missão. Como é que nós enviamos? Por meio das nossas células. Como é que nós enviamos? Plantando igrejas. Não é uma bênção essa igreja aqui no Gama? Amém? Tem gente que foi enviada para estar aqui. A gente estava vendo Michele ministrando louvor. Cadê Michele? Ali, maravilhosa. Gente, quem estava aqui no primeiro dia quando a Michele ministrou louvor? Não, gente. Michele aqui, ó. Baixou a cabeça, morrendo de vergonha. Foi empurrada do ninho. Morrendo de vergonha. Não dava nem boa noite. Só cantava aqui, cantava as músicas e ia embora. Morrendo de medo. Hoje está aqui toda cheia de ousadia, cantando e ministrando, se movimentando. Uau! Mas ela veio enviada. Veio enviada. Glória a Deus pela sua vida, viu? Vamos dar um aplauso à vida da Michele. Tinha todo aquele potencial guardado dela. Não poderia fazer nada. Que bom. Glória a Deus por isso. Quando nós abrimos novas unidades, nós estamos enviando pessoas para alcançar mais pessoas, para o reino chegar a mais lugares. Amém? Como nós enviamos novas igrejas, nós enviamos para as nossas células, nós enviamos, sabe como? Trabalhando, contribuindo financeiramente e apoiando missionários que estão aí fora. Nós apoiamos missionários na Amazônia, cuidando dos índios. Nós apoiamos igrejas que estão esparramadas, às vezes, em outros lugares que precisam de ajuda financeira. Nós enviamos ajuda para refugiados. Nós reconstruímos, não sei se vocês sabem, mas a coisa de uns 3, 4 anos atrás, nós ajudamos a reconstruir uma vila inteira na Síria para pessoas refugiadas, pessoas que foram perseguidas, que perderam tudo. Nós estamos enviando, nós estamos alcançando pessoas que precisam ser alcançadas em todos os lugares. Mas nós podemos fazer não só, mas podemos fazer no nosso dia a dia. Ontem, vou contar testemunho de ontem, aconteceu ontem à noite. Nós temos um pessoal da nossa igreja que trabalha com sopa. Eles vão lá para a igreja, fazem sopa, uns ajudam contribuindo financeiramente, outros contribuem fazendo a sopa e outros vão e entregam a sopa. E o André, não sei quantos conhecem, ele trabalha sempre nos acampamentos e tudo. Foi com um grupo e tal, e eles estavam ali na rodoviária. E aí estavam lá, entregaram sopa e oram pelas pessoas e evangelizam. Aí chegou um cara e falou assim: "Oi, irmão, você pode orar por mim?" E aí, posso. E aí ele pegou, quando ele olhou para orar, o cara ajoelhou no chão, levantou a mão, chorando, se arrependendo, querendo reconciliar com Deus. E aí o pessoal juntou em volta dele, orou, começou a ministrar. Glória a Deus. Mas aí a história não acaba aí. Quando eles estavam ali, daí a pouco chega uma moça, chega uma mulher. Gente, isso já à noite. Será que hora que é? 2 da manhã, né? 2 da manhã, já tarde da noite. E eles lá orando, já finalizando. E chega uma mulher e fala assim: "Oi." Aí eles: "Oi?" Eu falo assim: "Eu estava lá em cima e eu vi que estava tendo oração aqui embaixo. E eu vim aqui vocês orarem por mim." Na hora o Espírito Santo falou com o André. Falou assim: "Ela está com um espírito de morte, de suicídio." E aí ele pegou e falou alguma coisa para ela. E aí ela abriu o coração e ela falou assim: "Eu estava lá em cima e eu ia me jogar lá de cima." E quando eu estava ali já me posicionando para me jogar lá de cima da rodoviária, ela olhou e ela viu um grupinho orando. E na hora ela falou assim: "Eu não vou me jogar, eu vou receber oração." E eles oraram em volta dela. Só porque não deu tempo de eu editar a foto, porque eu ia cobrir assim o rosto, porque a gente não sabe, você pode identificar. Mas tiraram a foto, ela com um sorrisão, 2 horas da manhã, as mulheres todas abraçadas, foi uma por uma, cada mulher começou a ministrar na vida dela, e ela recebeu palavras específicas de todas as mulheres que estavam lá, abraçaram aquela mulher, e ela falou assim, saiu de lá, gente, a foto, sorrisão. Ela falou assim: "Pode ficar tranquila, eu vou para minha casa." Ela mora mais distante, provavelmente vai lá procurar a igreja lá de Planaltina. Ela falou assim: "Eu estou indo para minha casa, eu vou viver." Amém.
nós precisamos estar atentos. Nós vamos falar, Deus, usa-me. Nós estamos aqui. Amém? Nós precisamos falar, Senhor, eis-nos aqui. Como pregarão se não forem enviados? A nossa responsabilidade é agir, é fazer alguma coisa. Ai, Anne, mas eu não sei, deixa eu explicar. Não é o que você sabe, é o que Ele vai fazer. Aleluia. Amém? A gente não salva ninguém, a gente não cura ninguém, a gente não convence ninguém de nada. A gente só abre a nossa boca e fala, cara, tem esperança. Deixa eu contar uma última história aqui, depois dessa eu já vou orar com vocês. Essa eu ouvi de um pastor, aconteceu com um menino da igreja dele. 16 anos o menino. Ele pegou e falou assim, ele ouviu uma palavra semelhante a essa, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sou pastor, eu não sou maduro, experiente, eu só tenho o meu testemunho de vida, eu só tenho o vinde, eu toquei nas mãos de Jesus, eu sei que Ele é real, é a única coisa que eu tenho, então eu vou usar isso. Ele fez uma foto, ele imprimiu a foto dele, pegou na escola e escreveu assim, eu sou cristão, e aí beleza? A foto dele, e aí embaixo ele colocou assim, pergunte-me por quê, e pregou na escola, em vários lugares. Em uma semana, ele ganhou 200 colegas da escola para Jesus. Uau! Ele não precisa saber de teologia, ele não precisa ser PhD em nada, ele só precisava contar da experiência assim, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou um cristão. Me pergunte por quê. A pessoa fala, por quê? Porque Ele transformou a minha vida, porque eu tinha problema com isso, porque eu encontro Ele, porque eu escuto a voz dele, porque eu sei que Ele é real, eu sou capaz de morrer por essa verdade. 200 adolescentes foram ganhos em uma semana, porque alguém resolveu fazer alguma coisa. O que vai acontecer no mundo se cada cristão assumir a responsabilidade? Ela precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, mas precisa fazer alguma coisa. Amém? Amém. Nós vamos orar por isso agora. Eu quero fazer duas orações. Uma é a oração de disposição. Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer, eu como Larry, lá que eu contei, eu tenho todo esse potencial. Eu não posso simplesmente não fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. Então essa é a primeira oração. E a segunda oração é para aquelas pessoas que hoje vieram buscando uma resposta. Que vieram, Deus, eu preciso da minha vida ser transformada. Eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Talvez você entrou aqui com o seu coração pesado, com a sua alma aflita. Deus conhece o seu coração e Ele vai trazer resposta e alívio hoje. Porque é por isso que nós estamos fazendo essa campanha. Eu acredito. Eu acredito que Deus se move no nosso meio. Eu acredito que Deus responde oração. Eu acredito que Deus faz milagres em pleno 2025. Eu acredito que quando a igreja ora e concorda com as coisas na terra, Deus liga no céu. Tem alguém que acredita junto comigo? Fica de pé comigo no seu lugar. Aleluia. Então vamos por partes. Nós vamos orar primeiro por você que está aqui nesse lugar. Primeira oração. Você que está nesse lugar e você quer entregar a sua vida a Cristo. Hoje você está nesse lugar falando, eu sou a pessoa hoje que preciso ser resgatada das trevas, eu preciso ser transportado para a luz. Eu reconheço, eu preciso de perdão, eu preciso de uma nova vida, de uma nova oportunidade. E eu sei que Jesus pode fazer isso por mim. Se Ele fez por tantas pessoas, se Ele fez pelo Nick Cruz, se Ele fez por tantos, Ele pode fazer por mim. Eu acredito nisso, eu preciso disso hoje. Essa oração é minha. Se você é essa pessoa que quer uma vida nova ao lado de Jesus, eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar bem alto. Eu quero te ver, eu quero orar com você. Você vai ser, amém, eu estou te vendo, Deus te abençoe. Amém. Mais alguém? Amém? Fica com sua mão erguida, querida. Só para alguém que está do seu lado aí colocar a mão no seu ombro. Isso, amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dessa mulher diante do Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida hoje, Jesus. Em nome de Jesus, que ela possa encontrar algo novo na sua presença. Deus, em nome de Jesus, que a salvação do Senhor possa operar, que o Senhor possa começar uma vida nova, um caminho novo, uma história nova. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos para que haja paz, para que haja graça, para que haja manifestada a sua presença, o seu sangue derramado. Em nome de Jesus, nós te abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê diz amém. Amém. A segunda oração que nós vamos fazer juntos agora. Você hoje que precisa de um milagre, você que crê hoje
deixa ninguém sozinho, nós vamos orar juntos. E eu quero te convidar, agora a gente fazer barulho de oração, amém? Nós vamos orar por milagres, nós vamos orar pela intervenção do Senhor. Pai, nós oramos juntos agora, como igreja, nós declaramos. Nós não sabemos exatamente qual o seu problema, mas nós sabemos que Jesus é a resposta e Ele é poderoso. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Nós oramos agora onde há doenças incuráveis, que o poder sobrenatural de Jesus se manifeste e que haja cura na sua vida, haja cura na vida dessa pessoa
alguém dessa igreja decidiu ir pregar na minha escola, lá no ensino médio. E eu disse sim. E a partir desse sim, o Senhor vem me trazendo para mais perto, para mais perto. Quando eu vejo nos olhos daqueles que oraram por mim, enquanto eu continuo, eu tenho a fé e a certeza de que se alguém orou por mim, se você tem orado por alguém, essa pessoa virá. Essa pessoa será resgatada. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Senhor é bom, irmãos. Amém? Pode se sentar. Nós já estamos finalizando o nosso culto. Passar nos momentos dos avisos também, muito importante. Antes de mais nada, quem ainda não tem o aplicativo da igreja,